Tinha só. Então tá. Vamos começar com a adrenal. Essa glândula pequenininha que fica localizada em cima dos dois rins, tá? É uma glândula pequena, mas é um pouquinho complicada de ser estudada, né? Porque nós temos 4 zonas diferentes. O córtex, a medula e o córtex é subdividido em 3 zonas. E cada zona dessa, a gente tem a expressão de um hormônio diferente, com ações diferentes, né? Então, acaba sendo cerca de 5 hormônios secretados pelas glândulas, e eu tenho 3 sistemas reguladores, tá? Além do meu sistema hipotálamo e hipófise, eu vou ter meu sistema renina-angiotensina, e eu também vou ter o sistema nervoso, né? Fazendo a regulação das catecolaminas. Aqui está a apresentação anatômica da adrenal. Elas são essas duas glândulas se apresentam bilateralmente acima dos rins, por isso também são chamadas de glândulas suprarrenais. Histologicamente, elas têm uma divisão parecida, né, com a renal. A gente vai ter uma zona de córtex e uma zona de medula, a zona de medula mais para dentro. Na medula, eu vou ter expressão de 2 hormônios, tá? A adrenalina e a noradrenalina. Oi. É só porque seu slide não está passando. Não? Não. Tá parado no primeiro slide ainda. Assim, tá passando? Aham. Tá, Agora foi. Mas ele tá pequeno, né? Sim, tá pequeno, mas dá para ver. Tá. Vê se tá passando agora, normal. Não, tá travado no primeiro. Vamos tentar compartilhando a tela inteira, então. Tá passando? Tá passando. Agora sim. Também. Tá? Então tá. Obrigada. Tá, então voltando. Aqui tá a apresentação anatômica, tá? Da glândula adrenal. São 2 glândulas pequenininhas, elas ficam bilateralmente, uma acima do rim direito e outra acima do rim esquerdo, por isso também são chamadas de glândula suprarrenal. Histologicamente, a gente vai subdividir elas, tá? Numa parte de medula e numa parte de córtex. Na medula, eu vou ter a expressão de 2 hormônios, tá? A adrenalina e a noradrenalina, que são regulados pelo meu sistema nervoso. E no córtex, eu vou ter 3 zonas: a zona glomerulosa, a zona fasciculada e a zona reticulada. A zona reticulada, ela vai ser regulada pelo meu eixo hipotálamo-hipófise, principalmente pela CTH e por alguns fatores ainda desconhecidos, tá? E vão ser secretados os androgênios adrenais, principalmente a DIA e a S-DIA. No meu mais acima um pouquinho, eu vou ter a zona fasciculada, também regulada ali pelo meu eixo, né, a partir da secreção de STH pela hipófise. E eu vou ter a secreção de cortisol, dos meus glicocorticoides, principalmente no meu cortisol. E mais acima, eu vou ter a zona glomerulosa, onde eu vou ter os mineralcorticoides, principalmente a aldosterona, e ela responde, além de responder ao ACTH, ela responde mais ainda a angiotensina 2, tá? Do meu sistema renina-angiotensina, e a potássio, e aí os níveis de potássio. Aqui está um esqueminha para quem achar mais fácil de visualizar, né? Para mostrar ali como que é subdividida as excreções dos hormônios por zonas. Aqui estão os hormônios, tá? Em cima os hormônios do córtex suprarrenal, eles são chamados de hormônios esteroides, porque todos eles têm como precursor uma molécula de colesterol. Eu vou ter o cortisol, a aldosterona e a desidroepiandrosterona, tá? Que a gente chama de DIA. E se a gente olhar o nome só da classe dos hormônios, já diz para mim muita coisa. Quando eu vejo glicocorticoide,
eu já vejo que é um corticoide que tem ali uma ação no meu sistema glicídico. A mesma coisa com o mineral corticoide. Eu já sei que eu estou falando de íons ali. E no androgênio eu estou falando de hormônios masculinos. Embaixo da medula suprarrenal eu vou ter minhas catecolaminas, adrenalina e a noradrenalina. E todas elas são formadas a partir de uma coisa que eu chamo de esteroidogênese adrenal, tá? É a via de formação desses hormônios. E a molécula precursora deles é o colesterol, que depois vai a pregnenolona e depois a progesterona. E aqui eu posso ter um desvio de via. A gente vê que dependendo da enzima que vai atuar, essa progesterona pode continuar descendo, tá? Até chegar aqui a meldosterona. Ela pode desviar para a direita e descer até chegar ao cortisol, ou ela pode desviar mais para a direita até chegar aos meus androgênios. Isso é importante para algumas doenças que têm alteração enzimática. Aqui está a esteroidogênese resumida, tá? Mais fácil de visualizar sem as enzimas. E aqui está o eixo hipotálamo hipófise adrenal. Então, assim, a gente já falou da anatomia, da histologia, a gente já falou de quais hormônios são produzidos, a gente já falou de como eles são produzidos, e agora a gente vai falar de como eles são secretados, né? De onde vem essa secreção, qual é o estímulo que leva a essa secreção. E esse eixo hipotálamo hipofisário, vocês vão ver eles em outras, já viram, né? Em outras matérias e hoje na revisão vocês vão ver de novo, vocês vão ver que ele atua também na tireoide, atua nas gônadas. Então, tudo acontece com um estímulo vindo do hipotálamo, do estímulo mais alto, que vai secretar o CRH, que vai chegar na minha hipófise, estimulando ela a secretar o ACTH, que por sua vez vai agir na minha glândula, na minha adrenal, no córtex da minha adrenal, e vai fazer a secreção de cortisol, dos andrógenos. Tá? E esse eixo, ele é sempre regulado pelo que a gente chama de feedback. Ou seja, quando eu tenho a minha produção aumentada de cortisol, quando meu cortisol já está alto, ele vai mandar um sinal, tá, para minha hipófise, para o meu hipotálamo, para parar de secretar os hormônios ACTH e CRH. Porque assim, ele já fala, pô, eu já tenho quantidade suficiente aqui, vocês não precisam mais me estimular a produzir cortisol. Eu já tenho cortisol suficiente para as minhas funções do corpo. E esse é o funcionamento perfeito dela. Aqui tá as ações do glicocorticoides, tá? Metabolicamente, vocês vão ver que tudo que ele faz basicamente é sendo um hormônio hiperglicemiante. Ele aumenta a glicemia, tá, do meu sangue. Ele faz isso tanto diminuindo a utilização de glicose, uma ação anti-insulina, atrapalha a glicose de entrar na minha célula, ficando em maior quantidade no meu sangue. A minha gliconeogênese, né, a produção de glicose por substratos não glicídicos pelo meu fígado. E além disso, ele tem uma embólica muscular, né, ele degrada a proteína muscular, diminui a utilização de aminoácidos, e ele também tem uma ação muito específica que é redistribuir a gordura corporal. A gente vai ver quando a gente tem esse cortisol elevado, a gente tem, além de um acúmulo de gordura, essa gordura tem uma distribuição diferente, né? Um acúmulo muito centrípeto e com uma distribuição típica, que vai me dar uma face em lua cheia, vai me dar aquela giba, aquele acúmulo de gordura na minha região cervical. E as funções hemodinâmicas dele me levam a uma hipertensão. Ele mantém o volume hídrico, mantém a responsabilidade aos efeitos pressores das catecolaminas e mantém a integridade vascular e reatividade. Também tem função imune e função nervosa central, né? E central ele faz aquele feedback negativo, diminuindo a liberação do CRH e do CTH, e também modula percepção e emoção. Então, assim, pacientes com cortisol muito elevado, eu vou ter alguma labilidade emocional também.
Já a ação da aldosterona, tá? Ela é uma resposta, principalmente ao corpo, à hipotensão. Então, o que ela faz? Ela sinaliza para o meu rim reabsorver mais sódio e excretar mais potássio, numa tentativa de aumentar a minha pressão arterial, né? E a DEA e a SDEA, eles têm uma função maior no corpo feminino do que no masculino, né? Porque a grande parte dos andrógenos masculinos são produzidos no testículo. A mulher acaba ficando muito a cargo, de fato, da adrenal. Então, os livros falam em uma diminuição de libido feminina, né? Quando a gente tem uma DEA diminuída, sustentaria a libido. E falam também de pilificação axilar e pubiana, né? Que é onde a gente tem mais receptores pilosos androgênios. Só que quando a gente vai olhar os artigos, o uso de DIU externo para melhora da libido, nesse caso aqui em mulheres pós-menopausa e com função adrenal normal, não mostrou um efeito significativo, tá? Aumentando a libido. E quando pega um estudo agora em mulheres com insuficiência adrenal, também, a gente fazendo a suplementação da DEA, também não mostrou evidência suficiente de aumento de libido. Então, eu não sei até que ponto, de fato, ele influencia na libido, mas, assim, na pilificação é mais visível. Tá? Aqui estão as ações das catecolaminas, né? Sempre aquela descarga adrenérgica, aumento de frequência cardíaca, aumento de pressão, boca seca. E a gente pode ter dois tipos, tá, de disfunções na glândula adrenal. A gente pode ter uma hipofunção, ou seja, por algum motivo a minha adrenal não está produzindo os hormônios nas quantidades necessárias, ou eu posso ter uma hiperfunção adrenal. Ela está produzindo mais hormônios do que ela deveria produzir. E além disso, eles podem ser subdivididos, tá? Insuficiência adrenal primária e insuficiência adrenal secundária. A primária é quando o meu problema é na glândula e a secundária é quando eu tenho um problema mais central, mais alto, a nível de hipófise. E na hiperfunção, eu posso ter o que a gente chama de síndrome de Cushing, eu posso ter uma hiperplasia adrenal congênita, que aí vão ser problemas, tá, congênitos na expressão das minhas enzimas da esteroidogênese, e posso ter um hipoaldosteronismo. E quando a gente fala em insuficiência adrenal, tá? A gente tem insuficiência adrenal primária, que a gente chama de doença de Addison, e a gente tem a insuficiência adrenal secundária. A insuficiência adrenal primária acontece ou por um defeito da esteroidogênese, ou por uma destruição dos córtices adrenais, e a principal causa, ou por uma insensibilidade desses córtices a responder ao estímulo do ACTH. E já na secundária é quando eu tenho a produção, né, ali pela hipófise deficiente do ACTH, então ele não vai estar em quantidade suficiente para estimular a minha glândula. Pode ser por uso crônico de glicocorticoides em doses suprafisiológicas, e a principal causa de insuficiência adrenal secundária é essa. O que acontece? Quando eu estou tomando o corticoide por fora, o glicocorticoide exógeno, os meus níveis de glicocorticoides vão aumentar. E esse aumento, tá, desses glicocorticoides, desse cortisol, vai sinalizar lá para o meu eixo, por um feedback negativo, que eu tenho que diminuir a produção de CRH e de ACTH para diminuir esse estímulo, entendeu? Aí o que acontece? Eu bloqueio o meu eixo endógeno, meu eixo fica bloqueado, eu paro de secretar o CRH e o ACTH porque eu já tenho cortisol a mais. E quando eu paro de fazer dessa medicação e tiro sem desmame, simplesmente tiro ela, eu tiro o meu eixo ainda está suprimido, está bloqueado. Então eu vou parar de ter a produção, eu parei de ter a produção endógena, então vai cursar com uma insuficiência adrenal ou uma produção deficiente de CRH, que alguns autores chamam de insuficiência adrenal terciária, porque é lá a nível hipotalâmico. Então, aqui, vamos voltar para a nossa via, tá? No canto esquerdo superior, eu tenho a minha situação fisiológica, eu tenho meu hipotálamo secretando CRH, eu tenho minha hipófise respondendo a esse estímulo, secretando a CTH,
eu tenho a minha adrenal respondendo no estímulo da CTH, secretando cortisol. Esse cortisol, né, vai fazer ali o feedback para a hipófise, para o hipotálamo, falando, pô, beleza, já estou aqui em quantidade suficiente, pode parar de secretar aqui o estímulo para eu secretar cortisol. Na insuficiência adrenal primária, né, eu tenho o CRH sendo produzido pelo hipotálamo, eu tenho o ACTH sendo produzido pela hipófise, eles estão, assim, em quantidade suficiente, mas eles não conseguem estimular a adrenal, porque a adrenal não está respondendo, a adrenal não está funcionante. Então, o adrenal não secreta o cortisol. Meu cortisol vai caindo. E essa queda do meu cortisol sinaliza para o meu hipotálamo e pela hipófise, por feedback, que eles têm que produzir mais, eles têm que estimular mais, porque ele tem que subir. Só que aí o meu CRH sobe, meu ACTH sobe, porque meu hipotálamo e meu hipófise estão secretando mais para tentar fazer a glândula responder, e continua sem responder porque é um problema dela, é uma insuficiência nela. Então, bioquimicamente, eu vou ter um CRH aumentado, uma CTH aumentada. Na insuficiência adrenal secundária, como eu já falei para vocês, eu tenho o estímulo do CRH, a produção do CRH pelo meu hipotálamo, só que a hipófise não consegue responder, né, ao estímulo desse CRH, seja por um adenoma ou por algum outro motivo. Então, ela não consegue produzir o ACTH que ela deveria produzir. E sem esse ACTH, eu não tenho estímulo para a minha adrenal. A minha adrenal fica sem o estímulo para produzir cortisol. Então, meu cortisol vai caindo. E ele tenta fazer aquele feedback tanto para a hipófise e para o hipotálamo, falando, pô, eu preciso de estímulo aqui para ser produzido, tá? O hipotálamo continua tentando estimular, aumentando a produção de CRH, mas a hipófise não está responsiva porque ela não está funcionante. Então, eu vou observar bioquimicamente um CRH aumentado, um ACTH diminuído e um cortisol diminuído. E num problema terciário, né, ou secundário, dependendo de autor para autor, quando eu tenho uma doença hipotalâmica, eu não tenho a produção CRH, ela é mais alta. Se eu não tenho CRH, eu não tenho estímulo suficiente para minha hipófise, eu não tenho produção de cortisol para adrenal. Ficou claro para todo mundo isso aí? Que assim, conhecendo a via, entendendo as vias, fica fácil de saber o que causa insuficiência, o que vai causar o aumento, né, a síndrome de Cushing. Então tá, vamos lá. Etiologia da insuficiência adrenal primária. Meu problema, insuficiência adrenal primária, meu problema é na glândula, tá? A principal delas é uma atrofia adrenal idiopática por adrenalite autoimune. É uma inflamação por questões imunes mesmo, tá? E a segunda maior é secundária tuberculose. Hoje em dia a gente vê menos, porque aqui no Brasil, porque o tratamento da tuberculose está melhor, está mais evoluído, mas antigamente era bem comum. E quais são os sinais e sintomas, tá, dessa doença de Addison, dessa insuficiência adrenal primária? Se eu falei para vocês, né, que ali o meu glicorticoide, meu cortisol, é um hormônio e minha aldosterona é um hormônio hipertensor, ambos são hormônio hipertensor, se eu tenho deficiência deles, se eu tenho deficiência da secreção desses dois hormônios, eu vou ter, né, um estado mais de hipoglicemia e um estado mais de hipotensão. E como que eu vou ver isso? Quais sinais e sintomas que eu vou ver? Eu vou ver a fraqueza, uma astenia, uma anorexia, uma perda de peso, tá? Como sintomas gastrointestinais, que são bem prevalentes, eu vou ter náuseas e vômitos. E, além disso, além da hipotensão, da perda de peso, da fraqueza, astenia, anorexia, na doença de Addison, tá? Só acontece na insuficiência adrenal primária, eu vou ter hiperpigmentação. Porque o que acontece? Como o cortisol está baixo por uma insuficiência da glândula, né? Ele fica fazendo feedback para aumentar a secreção hipotalâmica do CRH, né, e hipofisária do ACTH. Só que quando o meu hipotálamo começa a secretar mais CRH, ele secreta junto um hormônio chamado MSH, o hormônio de melanina, que produz melanina.
Então, algumas partes da minha pele começam a ficar mais hiperpigmentadas, por causa dessa secreção secundária de melanina que acaba ocorrendo junto com uma tentativa de secretar mais CRH. E eu começo a ver no meu paciente isso daqui, tá? A em minhas falanges, né, dos criodáctilos, eu também vejo essas áreas de pigmentação, tá? Na minha língua, aqui, eu vejo a área de pigmentação. E no caso desse paciente, olha só como ele está mais escuro de uma foto para outra. Isso tudo aconteceu por causa dessa pigmentação bem generalizada, tá? E na insuficiência adrenal secundária, a principal causa vai ser iatrogênica, né? Vai ser o uso de glicorticoides cronicamente, né? Muitas vezes em doenças reumatológicas, ou às vezes até a gente vê em uso pediátrico de mãe que fez uso por troque durante muito tempo, durante tempo indiscriminado, e que fica dando, né, esse glicorticoide exógeno, esse aumento do glicorticoide devido ao glicorticoide exógeno faz aquele feedback negativo, né, lá para minha hipófise e para o meu hipotálamo e bloqueia meu eixo. Aí quando eu tiro sem o desmame, eu tiro e meu eixo está lá bloqueado. Então, se ele está bloqueado, ele não está produzindo cortisol, porque ele se acostumou a ter aquele cortisol entrando exogenamente por fora. E eu abro um quadro de insuficiência adrenal por causa disso. Quais são os sinais e sintomas da insuficiência adrenal? Agora, sem a gente falar se é primária ou secundária. Vai ser astenia, mal-estar, anorexia, perda de peso, distúrbios gastrointestinais, hipotensão, hipoglicemia, né? Porque, como a gente já falou, são hormônios hipertensores e hiperglicemiantes. Então, se eles não estão ali presentes, eu vou ter sinais e sintomas, né? De falta, que atrapalham o meu metabolismo energético e minha resposta à pressão arterial. Na deficiência do mineralocorticoide, né, vai me causar uma avidez por sal, né, porque lembra, a aldosterona, ela aumenta a reabsorção de sódio e a excreção de potássio. Se eu não tenho aldosterona ali para fazer essa troca, eu acabo secretando mais sódio do que eu deveria e ficando com mais potássio do que eu deveria. Então eu vou ter uma hiponatremia e uma hipercalemia, mais potássio do que eu deveria e menos sódio do que eu deveria. E como é uma resposta do corpo, né, um sistema de resposta do corpo à hipotensão, é um hormônio que faz hipertensão, se ele não está presente, eu vou ter hipotensão, hipovolemia, avidez por sal, e devido também, né, a esse distúrbio eletrolítico de sódio e potássio, eu posso ter uma acidose metabólica leve associada, tá? E na deficiência de andrógenos adrenais, como eu já falei para vocês, redução de libido, teoricamente, e da pilificação axilar e pubiana. Isso acontece em mulheres porque um homem, né, tem a maior produção de andrógeno a nível de testículo. Então, como que eu vou testar? Como que eu vou diagnosticar essa insuficiência adrenal? A primeira coisa, para falar que eu tenho uma insuficiência adrenal, eu tenho que ter um cortisol baixo, né? Se eu tenho uma insuficiência adrenal, eu não posso ter a produção de cortisol certa. E a segunda coisa, eu tenho que dosar meu ACTH, porque é ele que vai me dizer se é primária ou se é secundária. Se for primária, eu vou ter meu ACTH ali normal ou aumentado, principalmente aumentado. Se for secundária, eu vou ter meu ACTH baixo, porque ele está bloqueado, tá? E depois eu tenho mais 2 testes, caso o resultado desses de cima tenham dado umbigo, caso eles não tenham me dado certeza. Tem 2 testes de certeza, né? Eu tenho o teste da estimulação rápida com a CTH, chamado de teste da cortrosina. É um agonista de ACTH, uma molécula muito parecida que vai agir parecido com a CTH, tentando estimular a produção de glicose, de cortisol, perdão. E vou ter o teste de tolerância à insulina, né? Que vai me causar uma hipoglicemia, tá? Eu vou aplicar insulina, eu vou ter uma hipoglicemia controlada ali, e essa hipoglicemia, ela faz o estímulo alto lá para o meu hipotálamo para secretar CRH.
Então, é isso que esse teste vai servir para me falar para confirmar se ela é secundária ou não. Então, tá aqui, insuficiência adrenal, eu vou fazer o quê? Vou dosar cortisol sérico e meu ACTH. Meu cortisol sérico está menor que 3 e meu ACTH está maior que 100, eu tenho confirmada minha insuficiência adrenal primária, porque eu tenho um cortisol muito baixo, tá? Muito suprimido, e tenho um ACTH bem alto, né? Fazendo aquela tentativa de estímulo. Se eu tenho cortisol sérico menor que 3 e tenho um ACTH menor que 10, eu confirmo uma insuficiência adrenal secundária. Porque aquilo dali já diz para mim que eu tenho de fato uma insuficiência adrenal, o cortisol está suprimido, mas meu ACTH também está suprimido, está bloqueado. Eu não tenho uma produção adequada de ACTH por hipófise. Então já confirma para mim uma insuficiência adrenal secundária. Se eu tenho cortisol sérico maior que 18 e ACTH normal, obviamente eu excluo insuficiência adrenal. Tá? Ali a minha investigação tem que seguir para o outro lado dos meus sintomas. Aí começa a dificultar um pouquinho, né? Quando eu chego naquela faixa intermediária. Eu tenho cortisol sérico diminuído. E aqui, deixando uma coisa clara para vocês, tá? A gente vai ter um Cara, valor de referência. Esse valor de referência aqui é o sugerido pelo Lúcio Vilar, tá? No livro dele. Não necessariamente vai ser esse valor específico quando vocês forem ver um exame ou não, tá? Esse daqui é o manejo proposto pelo Lúcio Vilar, só para deixar isso daqui claro. O que importa para mim é se o cortisol tá baixo de fato, se ele está de fato suprimido, e se meu ACTH também está de Rafael, fato bloqueado. Oi. Rafael, na parte que você falou que aqui começa a dificultar um pouco, deu uma travada. Acho que deu uma travada para Tá. todo mundo. Tá show. Tá, eu vou voltar nela, tá? Fica Rafael, você tranquilo. pode repetir Obrigada. os valores, por favor? Eu me perdi total no que você estava falando. Então, tá, deixa eu falar sobre os valores aqui, uma coisa para deixar clara, tá? Os valores, eles dependem um pouquinho dos valores de referência de laboratório para laboratório, tá? Esses valores que eu trouxe aqui desse manejo são os valores propostos no livro do Lúcio Vilar, tá? Então, assim, não se prende tanto nos valores, se prende mais de que se o cortisol está realmente muito baixo e se meu ACTH está suprimido, de fato, tá bom? Esses aqui são os valores de fato, quando vocês forem ver um exame na prática, vão depender um pouquinho de valor de laboratório. Então, qual é a ideia? A ideia é essa relação da CTH e cortisol. Se eu tenho cortisol muito baixo, né, abaixo de 3, a CTH muito alto, acima de 100, a CTH bem alto mesmo, eu tenho certeza que eu fecho uma insuficiência adrenal primária. Da mesma forma que se eu tenho o cortisol sérico muito baixo, a CTH muito baixo também, eu já tenho muita certeza que eu fecho ali uma insuficiência adrenal secundária, tá? O Vilar propôs esses valores de menor que 3 e menor que 10, tá? E se eu tenho cortisol sérico ali, tá? Acima de 18 e meu ACTH normal, eu excluo essa insuficiência adrenal. Quando eu falo de insuficiência adrenal secundária, lembra, eu estou falando de uma insuficiência adrenal alta, né? Ali a nível de hipófise. E uma insuficiência adrenal primária, uma insuficiência adrenal baixa ali a nível de glândula, tá? Aí tá. Aí esses valores aqui, que a gente chama de valores mais limítrofes, a gente só vai falar que depois a gente tem 2 testes para confirmar, tá? O teste de cortrosina e esse estímulo, né, com a insulina, tá? Eu não vou entrar nesse detalhe porque já é coisa mais de especialista, então eu duvido, tenho certeza sim que não vai ser cobrado, tá bom? Então vocês não se preocupem muito. Eu só quero que vocês saibam que os valores muito acima ou muito abaixo dos valores de referência vão confirmar para mim, né? E dependendo do ACTH, se ele estiver muito alto, bem mais alto assim, ela confirma uma primária, um problema na glândula, e se o ACTH estiver muito baixo, confirma uma secundária, tá? Um problema a nível de hipófise hipotálamo, um problema mais alto. E se o meu ACTH estiver normal e o meu cortisol sérico estiver lá mais acima de 18, mais alto, eu excluo essa insuficiência adrenal. Isso ficou claro para todo mundo?
Essa parte aí ficou assim, tranquila? Ficou assim. Tá, não precisa repetir, de verdade? Não, tudo certo. Tá. Aí, quando eu já começo a ter esses valores limítrofes, eu tenho que lembrar que eu tenho mais 2 testes para fazer, tá? Teste de certeza, o teste da cotrosina e esse estímulo com insulina, mas isso daqui já é algo mais para especialista, tá? A gente não vai entrar aqui, senão só vai complicar mais a situação. Sabendo diferenciar a primária e a secundária, tá? Na hora de ver ali o laboratório, e sabendo excluir, a gente já fica bem satisfeito, tá? Então, beleza. Tratamento da insuficiência adrenal. Rafael, Oi. o professor comentou em aula sobre um teste de estímulo com ACTH sintético. Tipo assim, ele falou muito disso. Falou? Tá, então vou falar, tá? É que o Nardo Tá, mandou é mensagem aqui porque eu falando que não, era. Tá, desculpa, é que o eu não Nardo. entendi esse teste. E ele falou Então, vamos muito. falar dele. Então, vamos voltar aqui. É que o Nardo tinha mandado mensagem falando que essa parte é mais do especialista, mas se o Altair falou bastante em aula, a gente fala também, tá? Então, tá. Eu já vi aqui como confirmo primária e secundária e como eu excluo, né? Só que assim, a vida não é um morango. Então, algumas vezes eu vou ter um cortisol sérico, tá? Um cortisol sérico ali mais baixo e eu vou ter um ACTH normal. Então, eu já vou ficar mais assim, poxa, o que está acontecendo? Eu já não vou poder ele fechar, né? Nenhuma insuficiência adrenal primária, nenhuma insuficiência adrenal secundária, mas eu vi ali que tem algum problema a nível de cortisol. Aí eu vou fazer o teste da cortrosina, tá? Que é esse teste aí com ACTH sintético. É uma molécula muito parecida, né? Que eu espero que ela haja como ACTH, tá? Eu faço esse teste, eu dou essa molécula de ACTH, e se eu tiver um pico, né, do cortisol sérico, com ACTH ali normal, dentro do nível ali da normalidade, acima de 20, eu vou excluir a insuficiência adrenal, beleza? Com esse teste eu vou confirmar se eu tenho uma insuficiência adrenal ou vou tentar excluir. É mais uma forma de ter certeza disso, tá? Aí eu fiz esse ACTH. O meu pico de cortisol ficou menor que 18 e meu ACTH ficou lá bem alto, tá? Meu pico de cortisol ficou menor que 18, meu ACTH alto, eu confirmo essa insuficiência adrenal primária. Beleza? Porque eu vejo ali que minha hipófise está funcionante, né? Porque o meu ACTH está alto, está bem alto já, principalmente com o ACTH meio que exógeno que eu fiz. E eu tenho esse hipocortisolismo, eu tenho esse cortisol abaixado, tá? Então mostra que a glândula realmente não está produzindo, mesmo quando eu estimulo ela externamente. Isso ficou claro? Ficou tranquilo essa parte até agora? Sim. Tá. Esse, tá? Nessa tentativa, tá? De estimular com um ACTH sintético, um ACTH exógeno, eu tenho um pico ali de cortisol sérico maior que 18, sabe? A glândula resolveu produzir o cortisol, mostra para mim que a glândula está funcionando, certo? Porque se eu estimulei ela por fora e ela funcionou, pô, beleza, a glândula aqui ainda está funcionando. E o meu ACTH fica ali suprimido, né? Mostra que ela só está funcionando devido ao meu ACTH exógeno, devido àquela questão exógena ali que eu tive, daqueles valores, entendeu? Então, fala para mim que possivelmente é uma insuficiência adrenal recente, que eu acabei de adquirir, ou leve ainda, tá? Porque ainda tem algum estímulo. Aí eu faço o meu segundo teste, tá? O teste da cortrosina é para ver se eu de fato tenho uma insuficiência adrenal. E o teste, tá, da insulina, da aplicação de insulina, é para ver, tá, se eu tenho essa insuficiência adrenal secundária leve, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar uma dosezinha de insulina, eu vou levar o indivíduo a uma hipoglicemia, tá? Porque essa insulina vai jogar a glicose do sangue dele para dentro da célula. Ele vai ter uma hipoglicemia, a glicose do sangue vai estar mais baixa,
E essa hipoglicemia vai fazer um estímulo alto, tá? A nível de hipotálamo, para ele secretar CRH. E o que o CRH faz, secretado pelo hipotálamo? Ele estimula a hipófise a secretar ACTH, que por sua vez vai estimular a glândula. Então, assim, com o teste da cortrosina, quando eu cheguei nesse momento, eu já sei que a minha glândula está funcionante, né? Porque eu fiz aquele cortisol sérico, ficou acima de 18 quando eu fiz o estímulo com a CTH. Então, aqui, eu estou tentando ver se a minha hipófise está funcionante também, tá? Porque agora eu estou dando uma forma de aumentar o meu CRH para estimular a hipófise, tá? A produzir o ACTH e estimular a adrenal a produzir o cortisol. E se isso não acontecer, se meu cortisol sérico ficar menor que 18, né? Meu cortisol sérico ficar abaixo do valor de referência, confirma para mim uma insuficiência adrenal secundária leve. Se ele ficar acima de 18, tá? A glândula produziu ali, aí exclui insuficiência adrenal e de novo eu vou ter que procurar outras causas. Ficou tranquilo agora a questão do teste da cortrosina e do estímulo com a insulina? Ficou. De verdade, essa parte é difícil. Se tiver que explicar mais 2, 3, 4 vezes, Pô, eu eu explico. entendi, não. Eu gostaria que explicasse de novo, se Não? possível. Tá, É, você porque sabe... eu também não entendi por que a do meio ali, a cortrosina, ela estimula também a hipófise. Por que tipo, a CTH estava normal e a CTH levou tanto para 60, quase 100? Eu achei que estimulava só a glândula. Tá Eu bom. perdi também numa parte, tipo assim, são 3 partes diferentes da... Exatamente. Então, Exatamente. você podia dividir assim, tipo, a primeira parte do teste a gente vai fazer isso. Aí a gente vai dar esse hormônio. Tá, vamos assim. Primeira parte do teste, tá? Eu vou fazer cortisol sérico e a CTH. O cortisol sérico vai falar para mim se eu tenho uma insuficiência adrenal, se meu cortisol não está sendo produzido, beleza? Pela glândula. Essa parte fechou, né? E meu ACTH vai falar para mim se o problema nessa produção é na glândula ou se o problema nessa produção é a nível de hipófise e hipotálamo, é alto. Se é um problema baixo, glandular, ou se é um problema alto, hipófise e hipotálamo, tá? Então, essa primeira parte do teste é isso. Eu tenho insuficiência adrenal? Tá, e se eu tenho insuficiência adrenal, da onde é essa insuficiência? Qual é a etiologia dessa insuficiência? Tá? Vocês... Essa parte tá tranquila? Quer que volte lá na via para mostrar o que é uma insuficiência primária e secundária de novo? Eu achei Ou essa parte foi de boa? Tá. Então, beleza. Se eu tenho cortisol sérico muito suprimido, muito abaixo, tá? E um ACTH alto, muito acima do meu valor de referência, fala para mim que o problema é na glândula, tá? Porque minha hipófise está produzindo muito ACTH, tentando estimular a glândula, e a glândula não está produzindo cortisol. Então, eu tenho uma insuficiência adrenal primária. Beleza? O ACTH fica aumentado aqui, porque como o cortisol está baixo, eu fico fazendo feedback para minha hipófise produzir mais cortisol, mais ACTH, para tentar estimular essa produção de cortisol. Mas não dá certo, tá? Porque o problema é na glândula. A glândula não consegue produzir, mesmo sendo estimulada. Essa parte está tranquila. Foi? Para mim, sim, eu não sei para as outras pessoas aí. Tá. Ah, essa parte eu também Foi, entendi, essa só não entendi foi. o teste da cortrosina aí. Eu acho Tá. O resultado do meio, no caso. Tá, a gente vai chegar lá, porque teve gente pedindo para voltar na primeira parte também, tá? Quem já entendeu, fica tranquilo que a gente vai chegar na parte que travou. Então, beleza. Agora, eu dosei o cortisol sérico, dosei a CTH. Dessa vez, meu cortisol sérico veio muito abaixo, veio muito suprimido, e meu ACTH também veio abaixo, também veio suprimido. Então, o que isso fala para mim? Isso fala que a minha glândula não está produzindo o cortisol porque ela não está recebendo o estímulo do ACTH para produzir o cortisol, tá? Então, eu tenho uma insuficiência adrenal secundária. O meu problema é ali a nível de hipófise e hipotálamo. O meu problema é alto, tá? Beleza?
Se eu tenho cortisol sérico maior que 18, um ACTH normal dentro dos níveis de valores de referência, eu vou excluir, eu não tenho insuficiência adrenal, tá? Então agora vamos na parte ali limítrofe. Quando eu tenho cortisol sérico, tá? Ali um pouquinho... GV? Oi? Qual? Tá. Se eu tenho cortisol sérico ali, tá? Como eu falei, o Vilar traz esses valores, tá? Mas não se prendam a valores para a prova, tá? Se eu tenho cortisol sérico que está acima de 3, ou seja, ele não está tão suprimido assim, tá? Você tem ele ali entre 3 e 18, que não me dá certeza nem que eu não tenho insuficiência, que é o cortisol sérico acima de 18 que dá, e nem me dá certeza, tá, que eu tenho uma insuficiência adrenal primária ou secundária que ele está menos que 3, eu vou fazer meus testes de certeza, tá? Então eu fiquei ali com cortisol sérico entre o 3 e o 18, tá? Não tá nem o que eu posso chamar de, pô, tenho certeza que tá normal, nem, pô, tenho certeza que está normal. Eu tô ali naquele meio de, pô, eu tenho que investigar melhor isso aí, tá? Eu vou fazer o teste da cortrosina. O teste da cortrosina, basicamente, eu dou a CTH exógeno. É como se eu entregasse o CTH, falasse, pô, toma aqui esse hormônio CTH, toma esse hormônio, tá? Para a pessoa. É uma CTH, é como se fosse uma CTH exógeno, beleza? Isso daí ficou claro? Vocês pegaram o que seria uma CTH exógeno? Seria Sim, dar o por hormônio isso a CTH dúvida. por fora, tá? Então, beleza. Então, eu vou ter que falar de valor, não tem jeito, tá? Quando eu dou esse hormônio, tá, por fora, eu tenho um pico de cortisol maior que 18, ou seja, eu tenho certeza que meu cortisol sérico está normal, e tenho um ACTH maior que 20, meu ACTH está ali num limite que eu tenho certeza que é normal, eu vou excluir essa insuficiência adrenal, beleza? Beleza. Se eu dou esse ACTH exógeno e eu tenho um cortisol sérico menor que 18, ele continua mostrando para mim que, pô, ele ainda está baixo. Não me dá certeza que não tem, ainda está estranho, beleza? E se esse ACTH tá muito alto, muito elevado, acima de 60, 100, tá bem alto assim, é porque eu sei que além desse cortisol exógeno que eu tô dando, eu ainda tenho um cortisol endógeno funcionante, tá? Eu ainda tenho o meu cortisol da minha hipófise ainda está sendo secretado, e é por isso que ele ficou tão alto. Porque é o da minha né, hipófise mais o exógeno que eu dei. E isso vai confirmar para mim uma insuficiência adrenal primária, tá? Porque ele tão alto assim fala, pô, tá tendo estímulo de fato aqui do meu ACTH. Meu ACTH tá estimulando mesmo, tá? Ele tá realmente estimulando aqui. O problema é na glândula, beleza? Isso foi? Rafael, Oi. nesse do meio, quando você confirma a primária, você tem o ACTH, o que você dá para o paciente, mais o que produz um pouco, não é? A cortrosina mimetiza o ACTH. Eu não estou literalmente dando ACTH, entendeu? Ela estimula também ali o ACTH a agir na glândula, tá? Então ele mostra para mim que o ACTH está funcionante. Então, provavelmente a minha hipófise também tem uma produção de ACTH ainda. Ah, entendi. E lá em cima ele está normal. Lembra? Essa investigação eu estou continuando por causa do cortisol sérico abaixo. Lá em cima meu ACTH está normal. Então aqui eu já espero que uma ACTH esteja funcionante, dei mais, né, uma molécula que mimetiza o ACTH, né, bem parecida com a ACTH, então ela ficou bem alta mesmo, né, ficou um estímulo, ele ficou lá em cima, né, mostrou que ele está realmente tentando ali estimular a glândula e confirmou essa insuficiência adrenal primária, beleza? Beleza, entendi. Foi? Tá. Confirmou porque você teve a diminuição do cortisol, é isso? Exatamente. Meu cortisol está mais baixo do que eu esperava, mesmo estando sendo muito estimulado, extremamente estimulado, né? Por via exógena ali através da minha cortrosina, que mimetiza esse ACTH. Tá show? Tá show. Tá. Aí, na minha terceira parte, tá? Aqui eu vou ter um pico de cortisol sérico normal, acima de 18. Mas vou ter um ACTH suprimido, tá? Um ACTH mais baixo, tá bom? E o que isso fala para mim? Fala que a minha glândula respondeu à cortrosina.
Porque eu tive ali um cortisol sérico maior que 18. Beleza? Eu tive o cortisol sérico maior que 18 quando eu fiz esse estímulo exógeno. E mas quando eu medi aqui meu ACTH está baixo. Então eu sei que ela respondeu a meu estímulo exógeno, tá? Então fala para mim a favor de uma possível insuficiência adrenal secundária, ou leve ou que está abrindo o quadro agora, tá bom? Porque a glândula está funcionante. A glândula, quando ela foi hiperestimulada pelo meu teste, ela produziu cortisol sérico. Ela produziu cortisol. Essa parte ficou clara? Sim. Tá? E agora eu vou ter o meu terceiro teste para confirmar se é de fato uma insuficiência adrenal secundária ou não, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Eu vou aplicar insulina no meu paciente, eu vou levar ele a um quadro de hipoglicemia, porque a insulina vai tirar a glicose sanguínea dele, né, ali do sangue, e vai colocar para dentro da célula, que é essa a função da insulina. Então, eu vou causar uma hipoglicemia proposital no meu paciente, e esse estado hipoglicêmico, tá, vai sinalizar lá no alto para o meu hipotálamo que ele tem que secretar CRH, porque eu preciso de cortisol para aumentar minha glicemia, porque o cortisol é um hormônio hiperglicemiante, beleza? Então, o que acontece? Eu fiz ali, tá? Eu fiz ali a minha insulina, eu causei um estado de hipoglicemia, eu estimulei o meu hipotálamo lá em cima a produzir CRH. Esse CRH vai estimular a minha hipófise a produzir ACTH, e esse ACTH da hipófise estimula a glândula a produzir o cortisol. Então, a ideia é estimular o eixo lá em cima, na região mais alta possível, tá bom? É isso que esse teste faz. Aí eu fiz o teste. Aí, se eu tive um pico de cortisol menor que 18, mesmo com esse estímulo alto, tá, causado pela hipoglicemia, eu confirmo que, de fato, tem uma insuficiência adrenal secundária. Porque eu tive o CRH lá em cima sendo secretado, mas a minha hipófise não secretou a CTH suficiente para me dar um cortisol sérico dentro da normalidade. Deu para entender agora? Ok. Calma aí, se eu tiver um cortisol maior do que 18? Não, menor que 18. Eu fiz o teste e ele continua menor que 18, ele continua abaixo. Aí eu confirmo a insuficiência adrenal secundária, tá? Entendi. Se o meu pico tiver maior que 18, eu venho para a esquerda e eu excluo a insuficiência adrenal, tá bom? Tá. O rapaz que tinha falado que não tinha entendido, entendeu? Entendi sim, tranquilo, valeu. Tá? Foi? Foi. Mais alguém? A gente pode voltar no eixo, pode voltar onde quiser, não tem problema, tá? O importante é entender agora. Acho que agora foi. Tá. E o tratamento da insuficiência adrenal, né? Se eu tenho um problema de uma insuficiência, né? De glicocorticoide, causado principalmente pelo glicocorticoide, eu vou dar glicocorticoide exógeno para tratar, tá? Então eu vou dar a prednisona, tá? Na prática, a gente normalmente faz 5 mg via oral pela manhã, tá? Se não for responsivo, pode fazer 5 mg pela manhã via oral e mais 2,5 à tarde, tá? O Vilar fala em dividir em 3/4 a dose, às 7, às 8, depois às 2, mas na prática a gente acaba fazendo assim, tá? Ele mesmo coloca ali na discussão. Então, de insuficiência adrenal, é isso. Agora a gente vai entrar para o extremo oposto. Tem alguém que tem qualquer dúvida em qualquer parte da insuficiência adrenal? Seja na parte do eixo, seja na parte dos hormônios, seja na parte de sinais e sintomas. Qualquer dúvida? Eu tenho. Tá. É Vamos que lá, assim, nas minhas anotações tem uma parte que está escrita que na insuficiência adrenal secundária ele poupa a zona glomerulosa, não pega a aldosterona. Tá certo ou eu viajei? Então, tá certo por quê? Aqui, ó, olha o que acontece, na verdade. Como a secundária não tem um problema na glândula, né? E a minha zona glomerulosa, ela responde mais à regulação de angiotensina 2, entendeu?
Uhum. Então, o que acontece? Apesar de eu não ter aquele estímulo, tá, do meu eixo hipotálamo hipofisário, o meu estímulo do meu sistema renina-angiotensina mantém a minha aldosterona dentro da normalidade, tá? Porque ela é mais regulada pelo meu sistema renina-angiotensina, né, e pelos meus níveis de potássio do que pelo meu eixo, entendeu? Então, quando é um problema alto, tá? O meu sistema renina-angiotensina-aldosterona, ele faz essa regulação e eu não tenho um problema de aldosterona, tá? Eu não tenho essa queda da aldosterona. Beleza? Entendi, E na obrigada. primária eu tenho, porque o meu problema é na glândula. É a glândula ali que está inflamada. Entendeu? Então pode ser que afete a zona glomerulosa e aí não tem jeito. Eu perco ali aquela manutenção, né? Aquela manutenção do sistema renina-angiotensina-aldosterona, tá? Tá bom, obrigada. Mais alguém? Podemos ir então para a síndrome de Cushing? Então tá. Síndrome de Cushing é o extremo oposto, tá, da insuficiência adrenal. Enquanto na insuficiência adrenal eu tenho uma hipofunção da glândula adrenal, tá? Na síndrome de Cushing eu tenho um hipercortisolismo. Eu tenho meu cortisol muito aumentado por uma hiperfunção da minha glândula, tá? E ela pode ser ACTH dependente, ou seja, eu tenho essa hiperfunção porque eu tenho muito ACTH, né, estimulando a produção pela glândula, ou ele pode ser uma síndrome de Cushing ACTH independente, tá bom? Quando essa secreção está acontecendo por um problema da glândula e não por um problema de estimulação pelo ACTH, tá? A principal etiologia da síndrome de Cushing ACTH dependente é a doença de Cushing, tá? Que é um microadenoma hipofisário. A gente vai ver mais para frente. E a principal etiologia da síndrome de Cushing ACTH independente é um adenoma adrenal. Então, as duas vão ser um adenoma, só que um microadenoma a nível de hipófise. Então, por isso, né? Uma CTH dependente, ali alta, né? E a outra é um adenoma a nível de glândula ali na adrenal, e por isso é uma CTH independente. Ele está secretando ali o cortisol independente do estímulo da CTH. Essa parte ficou tranquila. Qualquer coisa vocês me param, tá? A epidemiologia da síndrome de Cushing, ela abre mais em adultos, com idade média de 40 anos, predomínio sexo feminino. E a gente vai ter que entender agora o ritmo do cortisol, porque vai ser importante para quando a gente for fazer nossos testes diagnósticos de síndrome de Cushing, tá? O cortisol é um hormônio que segue um ritmo circadiano, que a gente chama. Ele tem um pico, tá, de secreção ali por volta das 8 horas da manhã, quando ele está normal, quando eu estou numa pessoa sem problemas, tá? Sem disfunções. Ele tem um nadir por volta da meia-noite. Então, assim, ele se mantém baixo, aí quando dá lá por volta das 4 da manhã, ele começa a subir, 8 da manhã, entre 8 e 9, eu tenho esse pico dele, aí ele vai descendo ao longo do dia até chegar no nadir ali durante a noite. Entretanto, quando eu tenho uma síndrome de Cushing, o cortisol fica elevado o dia inteiro, tá? Ele não tem esse nadir, ele não abaixa. E também pode ser influenciado por outras situações, como estresse. E tá, o que acontece na doença de Cushing? Estamos vendo aqui nosso eixo de novo, tá? Eu tenho meu hipotálamo secretando CRH, né, que estimula a minha hipófise a secretar CTH. Mas nesse caso, a minha hipófise tem uma disfunção. Ela tem ali um microadenoma, tá? E esse microadenoma, ele é produtor de ACTH. Então, ele aumenta a minha produção de ACTH, que aumenta o meu estímulo a nível de glândula, que aumenta a minha secreção de cortisol. Beleza? Além disso, a minha segunda causa, tá? ACTH dependente, é o que eu chamo de secreção ectópica de ACTH, tá?
esse ACTH não está sendo secretado nem pela hipófise, nem pela glândula. Pô, beleza, da onde ele está surgindo? Normalmente, ele está surgindo de metástases, tá? Um câncer que faz a produção de ACTH assim, com alguma frequência é carcinoma de pequenas células de pulmão, tá bom? É uma assim, das causas de secreção ectópica de ACTH. Ou eu vou ter uma situação, né, uma doença adrenal ali primária ali na minha glândula. Tá? E quais são as manifestações clínicas da síndrome de Cushing? Então, eu já falei para vocês na insuficiência adrenal, né, que o cortisol é um hormônio hiperglicemiante e hipertensivo, né, e principalmente hiperglicemiante. Eu já falei para vocês, né, que a mialdosterona é um hormônio hipertensor. E além, assim, dessa influência dele no meu metabolismo glicídico, né, no meu metabolismo glicídico, eu também tenho influência no meu metabolismo lipídico e proteico, tá? No meu metabolismo lipídico, ele vai aumentar o acúmulo de gordura. Então, assim, os pacientes com síndrome de Cushing são pacientes obesos, são pacientes que engordaram. Só que além de aumentar o acúmulo de gordura, ele muda a forma como essa gordura, né, fica pelo corpo. Então, acaba criando uma face bem típica ali de lua cheia, né, que vocês veem em PAP, acho que PAP 2 mostra essa face já de lua cheia, essa face arredondada, esse rosto cushingoide. Eu tenho uma obesidade centrípeta, onde ali a região do meu abdômen está muito globosa, tá? Eu estou com o abdômen bem, bem globoso. E de modo oposto a isso, eu tenho meus antebraços e minhas pernas muito fininhas, tá? Porque eu tenho ali uma degradação proteica maior, uma fraqueza proximal muscular, devido à forma como eles agem no meu metabolismo proteico, tá? Então, é um hormônio que age no metabolismo energético do meu corpo, principalmente, né, no metabolismo glicídico, né, no metabolismo de glicose, mas também age no meu metabolismo de proteína e no meu metabolismo de lipídios, de gordura, tá? Eu vou ter um adelgaçamento de pele, a minha pele vai ficar mais... que fique mais fácil eu ter hematomas, e vai dar para mim estrias vermelhas, o que a gente chama de estrias violáceas, tá? São estrias principalmente no abdômen muito grossas e de coloração violáceas bem diferente assim das estrias comuns que a gente vê. Eu vou ter uma ação, tá, a nível ósseo também, causando osteopenia e osteoporose. Eu vou ter a córcova de búfala, que é bem típico também, que é esse acúmulo aqui de gordura na região cervical, tá? Em mulheres eu vou ter amenorreia. Vou ter também a vermelhidão no meu rosto, a pletora, também esse adelgaçamento de pele e tal. Os vasinhos ficam ali mais visíveis, o sangue passando, tá? Se for, tá, uma síndrome de Cushing ali por uma questão glandular, eu posso ter um tumor ou hiperplasia da suprarrenal da minha glândula. E a amenorreia. E além disso, tá, quase que eu esqueci de falar, eu vou ter distúrbios emocionais, uma labilidade emocional, porque ele também atua no meu sistema nervoso. Então, é normal que a gente tenha pacientes com síndrome de Cushing depressivos. É bem comum também. Aqui está a gente vendo agora como seria a apresentação de um paciente com síndrome de Cushing, né? Esse abdômen aqui é avental, esse abdômen bem globoso, bem aumentado, esse rosto bem arredondado mesmo, o rosto cushingoide. Essas estrias púrpuras violáceas bem grandes, em grande número, né? E aqui a gente mostrando já o problema nas vértebras decorrente da osteoporose. Tá? Os sinais e sintomas vão ser sempre o oposto, né, da insuficiência adrenal. Se a falta de cortisol, de aldosterona me causava aquilo, o que vai causar o excesso, né? Eu vou ter ganho de peso e obesidade, tá? Em mais de 90% dos pacientes. Se for paciente ainda jovem, eu vou ter um crescimento linear diminuído, vai ser aquele paciente baixinho e bem gordinho, tá? Eu vou ter uma hipertensão, tá? A face arredondada, o edema, a giba de búfala.
eu vou ter também alguns sintomas, tá? Do aumento dos meus andrógenos, tá? E o que eu falo com isso? Hirsutismo, tá? Principalmente mulher, a gente vai ver pelo no rosto. Acne, tá? Que é devido ao aumento também dos andrógenos. Vou ter alterações menstruais. Músculo esquelético, eu vou ter osteopenia e fraturas, tá? Neuropsiquiátricos ali, estabilidade emocional e disfunção assim, de organismo, alterações menstruais também. Calvície feminino também é por aumento de andrógenos que pode dar. E o que é de fato a doença de Cushing? A doença de Cushing nada mais é que um microadenoma hipofisário, tá? Menor que 10 milímetros, menor que 1 centímetro, né? Normalmente, ele é maior que 0,6 milímetros. Ele fica nessa faixa de tamanho. E é um microadenoma que secreta CTH. Em alguns casos eu vou ter macroadenomas, mas são mais raros. E carcinomas, assim, extremamente mesmo raros, tá? Predomina no sexo feminino e tem uma progressão mais lenta. E como que eu faço esse diagnóstico? Como que eu diagnostico doença de Cushing, síndrome de Cushing? Eu vou fazer o que eu chamo de teste de supressão com doses baixas de dexametasona, tá? O mais feito é 1 miligrama overnight, que a gente fala. A gente dá ali a dexametasona, 1 miligrama de dexametasona, ali durante a noite, ali volta da meia-noite, quando o paciente for dormir. E o que vocês esperam que aconteça no dia seguinte, quando eu der 1 miligrama de dexametasona para o paciente durante a noite? Eu só vou falar depois que alguém responder. Qualquer pessoa, certo ou errado. Se a glândula estiver normal, vai suprimir o cortisol, não é isso? Isso. Obrigado. Exatamente. Né, a gente viu que eu tenho um ritmo circadiano de cortisol, né? Eu espero ali, dentro da normalidade, que meu pico seja por volta de 8 às 9 da manhã, e eu vou ter um nadir ali pela meia-noite. Se eu chego e dou um cortisol exógeno, se eu dou cortisol exógeno, se eu dou um glicocorticoide exógeno para ele, tá? Durante a noite, ali por volta da meia-noite, eu espero que de manhã eu não tenha esse pico de cortisol, que ele fique bloqueado. Exatamente por um feedback negativo para o eixo, entendeu? Aumenta o meu nível sérico ali de cortisol, tá? Esse cortisol sinaliza para o meu hipotálamo, para a minha hipófise, que, opa, não precisa me produzir não, porque eu tô aqui, eu tô alto. Aí eu bloqueio o eixo. Aí quando ele deveria estar sendo produzido, né, endogenamente, de forma correta, por volta das 8, 9 horas, isso não vai acontecer, tá? É essa a ideia do teste de supressão com dose de dexametasona. Ficou claro para todo mundo isso aí? Além disso... Eu queria que repetir, porque eu não entendi. Tá, beleza. Por favor. Olha só. Esse daqui é o ritmo circadiano do cortisol, certo? Repara aqui como eu tenho um pico de cortisol, tá? A linha verdinha escura aqui de baixo. Como que eu tenho um pico de cortisol por volta das 8 horas da manhã. Tu viu? E ele vai diminuindo durante o dia e à noite ele fica ali baixinho, perto de um nadir ali por volta da meia-noite. Entendeu isso? Sim. Isso é o normal, né? Você lembra como o meu eixo funciona, né? Eu tenho a secreção de CRH pelo hipotálamo, que vai estimular a secreção de ACTH pela hipófise, que vai estimular a glândula a produzir cortisol, certo? Lembra o que acontece na insuficiência adrenal secundária? Que o excesso É lá na CTH. ele fica bloqueado, certo? Sim. E o que bloqueia ele, quando é exógeno, que eu falei para você que é a principal etiologia, é o excesso de cortisol, certo? Por feedback negativo, não é? Sim. Você entendeu isso? Então você entendeu que o cortisol em excesso, a minha hipófise é produzir a CTH. Fechou? Sim. E você já viu aqui que o meu pico é de manhã e durante a noite o esperado pelo meu organismo é que ele esteja baixo. Então, a gente volta aqui para o meu teste, tá? Teste de supressão de doses baixas de dexametasona. Dexametasona é um fármaco glicocorticoide, beleza?
é um glicocorticoide. Ali é como se mimetizasse o cortisol, tá? É como se fosse uma... Vamos fingir que é como se eu tivesse dado cortisol para ele, tá? Só por fins didáticos. Eu estou dando a dexametasona, que é um glicocorticoide. Se eu dou esse glicocorticoide à noite, ali meia-noite, onde não é para ter pico de cortisol, né, onde é para ele estar no nadir lá baixinho, o que eu espero que aconteça? Eu espero, tá, que essa dexametasona, que causou esse aumento de corticol sérico, faça um feedback negativo para a minha hipófise não produzir o ACTH. Entendeu? Eu faço um bloqueio de eixo proposital com esse teste. Eu estou bloqueando propositalmente meu eixo. Ficou claro agora? Sim, aí de manhã o cortisol vai estar baixo. Exatamente, porque eu bloqueei meu eixo. Foi? Foi, obrigada. Nada. Aí eu tenho mais 2 testes, tá? Esses são testes para confirmar o hipercortisolismo, tá? Para confirmar que o cortisol realmente está alto. Esse é o primeiro, e eu tenho mais 2 opções de teste, tá? A dosagem do cortisol à meia-noite, normalmente faz o salivar, eu vou pegar ali uma amostra de saliva durante a meia-noite e testar o cortisol, e eu espero que ela esteja baixa, né? Eu espero que no nível, na normalidade, ela vai estar no nadir dela e vai estar baixinho, certo? E eu posso fazer também a dosagem do cortisol urinário livre. Ela é um pouquinho mais complicada de fazer, porque a gente faz pegando uma amostra da segunda urina do dia até a primeira urina do dia seguinte. Então, assim, é um teste um pouquinho mais complicado do paciente fazer, um pouquinho mais chato, tá bom? Esses são os 3 testes que eu tenho para ver se meu cortisol está de fato aumentado, tá? E depois disso, depois de eu ver se meu cortisol está de fato aumentado, eu tenho que determinar a causa para esse cortisol estar aumentado, tá? Eu posso ter 2 causas, lembra? Pode ser a CTH dependente, né, uma produção de ACTH anômala, ou a CTH independente, uma produção de cortisol anômala ali pela minha adrenal que não deveria estar acontecendo, está acontecendo em excesso. Beleza? E para isso, eu faço a dosagem do ACTH. Então, eu vou primeiro confirmar, né, se meu cortisol está realmente alto com esses testes, e depois eu vou procurar a causa disso. Ficou claro essa parte? Então, pronto. Como que eu vou fazer o diagnóstico? Eu vou escolher 2 testes, tá? Aqui, eu vou escolher o cortisol salivar, que eu acho mais fácil do que o urinário para fazer, e o teste de supressão noturna com dexametasona. Então, eu vou dar uma dexametasona para ele à noite e vou medir ali Tava normal? Travou o que você falou. Tá. Eu vou fazer primeiro 2 testes, tá? Desses 3. O Rafael, um deles vai ser obrigatoriamente o teste de supressão e o outro vai ser um desses 2. Eu, Rafael, vou escolher a dosagem de cortisol à meia-noite salivar, porque eu acho mais fácil de fazer. Então, eu vou fazer com o meu paciente. Eu vou dar, tá? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou pegar uma amostra da saliva dele para medir quanto está o cortisol dele ali meia-noite. E vou fornecer para ele 1 miligrama de dexametasona para ele tomar. Show? Aí vou mandar para o laboratório no dia seguinte, tá? Se vier normal o meu teste de cortisol salivar, significa que, pô, beleza, o cortisol não estava alto durante a noite, então ele está ali no ciclo dele. E se meu cortisol sérico, tá? Pós-supressão, depois desse uso da dexametasona, quando eu tirar ali uma amostra de sangue às 8 horas da manhã, e se meu cortisol estiver baixo, eu excluo síndrome de Cushing, tá? Porque eu realmente consegui bloquear meu eixo com dexametasona, entendeu? Eu consegui bloquear, e ali estava normal o meu cortisol salivar. Então, assim, não é síndrome de Cushing que ele tem. Ficou claro essa parte?
Travou muito no final. Rafael, Oi. os dois, então se eu tiver o cortisol baixo no teste da supressão, aí eu excluo síndrome de Cushing e no da saliva também? Não, você tem os dois, um mais outro, tá? Sim, tá, beleza, eu fiz os dois. Aí, Saliva mais cortisol. Os dois têm que estar baixo. Os dois têm que Tá. estar normais, tá? beleza. O salivar tem que estar normal e o cortisol tem que estar baixo, tem que estar suprimido. Aí Tá. eu excluo síndrome de Cushing, tá? Aí agora eu fiz o teste. Meu cortisol salivar estava elevado meia-noite. E meu cortisol, depois de eu bloquear o meu, estava maior que 1,8. Eu vou confirmar a síndrome de Cushing, tá? Primeiro porque ele estava alto quando ele deveria estar no nadir dele, baixinho. E segundo que, depois que eu suprimi, que eu bloqueei o meu eixo, ele continuou acima do que eu esperava. Então, realmente, eu tenho hipercortisolismo. Eu tenho cortisol elevado, então eu tenho síndrome de Cushing. Fechou? Sim, só que nesse momento, então, a gente ainda não sabe se é doença de Cushing ou síndrome. Não, nesse momento eu sei que é uma síndrome, tá? Síndrome é sinais e sintomas. Síndrome, lembra de definição de síndrome de Papert? Síndrome é o conjunto de sinais e sintomas. Eu tenho síndrome de Cushing. Eu não sei o meu diagnóstico etiológico. Eu não sei se é uma doença de Cushing, né? Ou não sei se é um adenoma adrenal, entendeu? Ou se é alguma outra coisa. Eu não sei se é um problema na glândula ou se é um problema na hipófise. Eu só sei que eu tenho um problema, beleza? É basicamente isso. Tá bem, obrigada. Tá? Aí, a vida não é um morango. Se eu tiver um resultado positivo, outro negativo, ou resultados duvidosos, eu vou fazer um terceiro teste, tá? Um teste de supressão com 2 miligramas. Eu vou dobrar a minha dose de dexametasona, beleza? E se ainda assim o meu cortisol sérico for maior ou igual a 1,8, eu confirmo a síndrome de Cushing. Porque agora eu bloqueei com 2 vezes mais força o meu eixo e mesmo assim o meu cortisol está elevado, tá? Então, realmente, eu tenho uma hiperfunção, tá? Da glândula produzindo esse cortisol. Uma hiperfunção, assim, que está me fazendo produzir esse cortisol. Não sei ainda se é da glândula ou da hipófise. Ficou claro para todo mundo? Ô, Rafael, eu Oi. tô com uma dúvida aqui. Tipo, o que é isso? Eu não entendi isso que tá escrito no slide ali, tipo, LNSC ou UFC normais? Não, tá. Isso daí é abreviação e ele está dando o nível de normalidade, tá? Do cortisol salivar e o nível de normalidade do cortisol livre uretário. Isso daqui Tá. é tipo. Esquece, tá? A gente não vai entrar nos valores de normalidade. Você só tem que saber. Eu ainda não entendi uma parte aqui da saliva. A saliva vai estar alta também e o teste de expressão vai estar alto. Tá, Na vamos lá. síndrome de Cushing. Olha só, são 2 testes diferentes, tá? Vamos lá. Esse daqui é o meu cortisol sérico normal, tá? O verdinho, certo? Aham. Então tá, você é uma pessoa que não tem síndrome de Cushing. Se eu pegar uma amostra da sua saliva meia-noite, De o que manhã eu vou vai esperar do seu cortisol? Meia-noite. Eu tô tirando a sua saliva meia-noite. Eu tô testando a sua saliva meia-noite. que O que eu tá vou esperar baixo. dela? Tem que estar baixa, certo? Baixo. Se Sim. tiver alta, tem alguma coisa errada, não tem? Sim. Aí o que eu espero se eu for medir agora o seu cortisol amanhã, 8 horas da manhã, sem você tomar nada no dia anterior? O que eu vou esperar do seu cortisol? Se eu fizer uma medida do seu sangue, 8 horas da manhã, fizer uma amostra do seu sangue, o que eu vou esperar do seu cortisol? Alto. É a hora que Porque é onde começa a ele tem o aumentar. pico, certo? Ah. Só que se eu te der dexametasona meia-noite, para bloquear o seu eixo, para bloquear a sua produção de cortisol, eu dei aqui meia-noite para você dexametasona hoje, e amanhã eu vou tirar uma amostra de sangue sua.
que você vai esperar do seu cortisol sérico? O que a gente vai esperar como que a gente vai esperar que ele esteja? Que seja baixo. Baixo, porque eu bloqueei o seu eixo, certo? Seu eixo Uhum. funcionava direitinho, mas eu bloqueei ele propositalmente para você não ter esse pico de cortisol. Fechou? Sim. Tá? Agora tá. Agora, eu sou um paciente com síndrome de Cushing, tá? E olha aqui essa linha pontilhada. Tá certo? Aham. À noite e vai fazer o teste. O que você vai esperar do cortisol? Que o cortisol dele esteja alto? Olha para a linha pontilhada. Se você pegou aquele cortisol de meia-noite, como que ele vai estar olhando para a linha pontilhada ali? Baixo. Mas você falou que em Cushing não abaixa nunca. É, Ele isso. vai estar alto. A linha pontilhada está acima da linha normal. Alto. Vocês estão vendo o slide de ritmo circadiano? Deixa eu ver se dá para desenhar nessa porra. Aí. Sim, é porque eu tinha Tá. falado que ia ficar. Aqui, ó. O G por decilitro. Aqui eu tenho, sei lá, 4. Aqui é o indivíduo normal, à meia-noite. Aqui, ó. Tá vendo? O indivíduo normal aqui é meia-noite. O indivíduo com síndrome de Cushing. Olha só como ele está aumentado. Me enxergou isso agora? Aham. Ele continua tendo um picozinho, só que ele está aumentado, ó. Aqui, ó. Ele continua tendo um pico, mas ele está aumentado aqui, ó. O tempo todo. Olha só a comparação do indivíduo. Aqui é um indivíduo com síndrome de Cushing, né, na pontilhada, e um indivíduo normal aqui. Tá vendo? Sim. Então vamos lá de novo. Se eu tenho síndrome de Cushing e você vai tirar uma amostra minha salivar, tá? Tá aí? É que está travando um pouco agora. Tá. É agora que voltou. Voltou? Tá. Aham. Vamos lá. Eu sou seu paciente de novo, tá? Você está suspeitando de síndrome de Cushing. Esperar de mim? O que você vai esperar de resultado? Que à noite ele vai estar com o cortisol alto. Exatamente, tá? Aí agora, você vai fazer o teste de supressão em mim, tá? Eu sou um paciente com síndrome de Cushing. Você vai me dar a dexametasona. Eu tomei a dexametasona. Fui dormir, acordei 8 horas da manhã, tá? E fui pro laboratório tirar sangue. Beleza? Qual resultado você vai esperar? O cortisol dele vai estar alto. Exatamente. Porque ele não vai bloquear o eixo, tá? E o da O eixo não saliva vai ser também vai bloqueado estar alto? suficiente. O da saliva a gente faz à noite, já deu alto. Você já fez o teste da saliva comigo, deu alto. Aí você fez o teste, né, sanguíneo no dia seguinte, depois da supressão, e também estava mais alto do que o esperado, certo? Ah, entendi. Obrigada. A outra menina, certo áudio, fazendo pergunta, também entendeu? Ou quer que volte alguma coisa? Vocês conseguiram agora também entender o slide, o gráfico, né? Que em cima aqui é uma síndrome de Cushing, ele fica permanente fisiológico e tal, tá? Se precisar, a gente volta, é só falar, tá bom? Então, é porque tá travando muito. Tem como voltar uns 3 minutinhos antes? No gráfico? No gráfico? Tá. Qual é a sua dúvida do gráfico? Fala pra mim. É porque na hora que você falou que o paciente fica permanentemente, pam, aí travou. O cortisol dele fica permanentemente alto na síndrome de Cushing, tá? Ele perde esse ritmo que a gente chama de ritmo circadiano, tá? Que tem um nadir aqui, tá vendo? Baixinho durante a noite. De 18 horas até meia-noite. Aqui, ele fica sempre alto, tá? Ele tá sempre alto.
durante a síndrome de Cushing. Por isso que eu faço o teste, tá? Salivar à meia-noite. Se for um paciente normal, aqui o cortisol dele vai estar aqui baixinho. Se for um paciente com Cushing, o cortisol dele vai estar aqui no alto, quando eu fizer a amostra, quando eu testar ele meia-noite, a saliva dele meia-noite. Tudo bem? Tudo. Obrigada. Tá? É a parte do teste da supressão, você entendeu? Sim, entendi. Tá. Deixa eu te perguntar. Então não vai ter nenhum momento que vai estar baixo o cortisol do paciente com síndrome de Cushing. Não, aqui, ó. É só como ele fica permanentemente alto, tá? Eu estou produzindo muito ACTH e o ACTH está estimulando a minha glândula, caso seja um ACTH dependente. E se não for se for um ACTH independente, a minha glândula, tá? Por algum motivo, está produzindo tá produzindo cortisol o tempo todo. Tá, show. Obrigada. Devido a algum tumor, provavelmente, tá? Então, beleza. Aqui eu já vi que eu preciso de 2 testes, né? Para excluir ou confirmar a síndrome de Cushing. Ficou tranquilo? Sim. Se eles estiverem duvidosos, eu fiz os 2 testes, um falou a favor, outro falou contra. Eu faço um terceiro teste, tá? Um teste de certeza, que também é um teste de supressão, só que agora eu vou usar o dobro da dose de dexametasona, entendeu? O que eu pretendo com isso? Eu pretendo bloquear de forma ainda mais forte o meu eixo, certo? Então, eu fiz agora esses 2 miligramas. Se o meu cortisol sérico continuar maior ou igual a 1,8, eu confirmo essa síndrome de Cushing, beleza? Porque eu bloqueei mais ainda e continua maior do que eu esperava que ele estivesse, tá bom? Alguém com dúvida? Manejo diagnóstico é uma coisa que sempre cai, tá? Costuma cair bastante. Vou passar, hein? Então, beleza. Aqui eu defini se ele tem uma síndrome de Cushing ou se ele não tem uma síndrome de Cushing. E o que diz isso para mim é se o cortisol está elevado quando ele não deveria estar elevado. Aí, agora, eu tenho que entender, tá? Se ele é ACTH dependente ou ACTH independente. Vou fazer isso? Vou fazer isso dosando o meu ACTH. Se meu ACTH tiver menor que 10, tá? Eu tenho uma síndrome ACTH independente, se ele tiver mais baixo. Mais alto, eu tenho uma síndrome ACTH dependente. Ela está acontecendo porque o meu ACTH está aumentado, estimulando a minha glândula. Menor que 10, ela é independente porque não é o meu ACTH que está estimulando. Ele está ali talvez até recebendo feedback negativo do cortisol, mas eu continuo tendo mais cortisol, tá? Porque ele está sendo produzido só pela minha glândula, por um estímulo glandular de adenoma ou ectópico por uma metástase, beleza? Vou colocar o CRH ali para estimular o ACTH. Ele de 30, mais baixo, abaixo de 30, é um ACTH independente. Se tiver um pico maior que ACTH de 30, dependente. Oi. Eu não sei se é só pra mim, mas tá travando, tipo, muito. Oi. Não, aqui também travou bastante. Aqui também, ele parou de falar, ele só voltou no 30. Gente, tipo, você consegue chegar mais perto do modem, que eu acho que é melhor isso do que você repetir várias vezes. Tá. Mas é travando mesmo? Porque pode ser internet, né? Aí vai ser culpa das Amix. Eu tô até no computador, é cabeado. Não é nem, tipo, ficar mais perto do... Eu acho que é da internet mesmo, porque é como se sua voz sumisse, aí você voltava do nada falando, entendeu? Eita. Eu sou os Amix também, hein? Minhas Amix é boa. Ah, tu gosta? Não gosto, não. O slide tá normal pra vocês aí? O slide tá normal, tá passando. É que, tipo assim, eu tô cabeado, entendeu? Eu tô
Não tô nem pelo Wi-Fi, então só pode ser, de fato, problema nas Amix mesmo, se for a internet, né? Mas beleza, quando travar, avisa que a gente volta, não tem muito jeito. Então, pelo menos aqui, você falou, menor do que 10, a CTH é independente. Maior Tá, do que 10, a CTH é dependente. Aí depois começou a dar uma travada. Tá. Então, se eu tiver aquele valores ali no meio, de 10 a 20, eu faço um teste com CRH, né? Que o CRH lá vai estimular a produção da CTH pela hipófise. E se meu ACTH for maior que 30, é um ACTH dependente. Se for menor que 30, mesmo com esse estímulo, é um ACTH independente. Ele está sendo produzido, está fora do meu estímulo de hipófise. Entendeu? Travou ou foi? Agora foi. Tá. Travou, mas deu para entender. Não travou muito, não. Ah, perdão, gente. A internet foge um pouquinho do. E se eu penso numa síndrome de Cushing ACTH dependente, o exame que eu vou fazer é uma ressonância magnética de célula túrcica. Porque o que eu quero ver? Eu quero ver, né, se eu tenho algum adenoma, alguma massa na minha hipófise. Entendeu? Então, o primeiro teste assim, que eu faço de imagem, tá? Quando eu tenho uma dúvida, quando eu tenho uma suspeita, quando eu faço um diagnóstico de uma síndrome de Cushing ACTH dependente, é essa ressonância magnética de célula túrcica, tá bom? Agora, se for um ACTH independente, né? Então o problema ali é de uma hiperprodução da minha glândula, né? Independente ali de estímulo hipofisário, eu faço uma tomografia computadorizada de adrenal, tá? Eu tenho que ver se eu tenho alguma massa ali na minha adrenal, já que a minha principal causa, né, de ACTH independente são os adenomas de adrenais. Eu vou ver se eu tenho algum adenoma aqui na minha adrenal, beleza? Aí aqui as setas estão mostrando, tá? Adrenal. Aqui tá o algoritmo, tá, de manuseio da síndrome de Cushing. Aqui vocês depois dão uma olhadinha, porque ele é mais do especialista também, tá? A gente entra até depois em testes até de cateterismo bilateral dos seios petrosos inferiores, enfim, é mais do especialista. Se a gente for bem, tá? Até que essa parte do diagnóstico da síndrome e da etiologia e depois o que a gente tem que procurar de imagem para confirmar essa etiologia, para continuar investigando essa etiologia, já tá bom demais, tá? A gente já fica feliz. Esse daqui já é o manuseio bem de especialista mesmo, aquele manuseio final lá que o Vilar propõe. Síndrome de Cushing foi? Alguma dúvida? Você sabe se o professor vai dar esses valores ou a gente vai ter que decorar? Menor Não que tem que 10? decorar valor, não. Não tem que decorar valor, não. Eles vão dar, tá? Você só vê ali, a única dica que eu dou, tá? Você vê ali se tá aparentemente suprimido ou tá muito aumentado. Vê o muito baixo, muito aumentado. Você sabendo muito baixo, muito aumentado, tá? Você já vai saber. Por exemplo, do cortisol sérico ali, aquele menor que 3, aquele 1,8, eu acho importante ter uma noção, tá? Tá. E uma noção do que é muito aumentado também, porque aí vai falar, tipo, os dois, você vê os dois baixinho ou um baixinho alto, aí você já vai saber se é primário ou secundário. Isso que é o importante, tá? Certo. Rafael, você só pode explicar para mim de novo a parte lá que você mostra a parte de secreção ectópica do ACTH, que você mostra o eixo lá e etc. Fiquei meio, não entendi direito. Ah, tá. É porque quando eu tenho, tá? A etiologia, deixa eu ver o quadro de etiologia aqui, que aí você vai ver, tá? Quando eu tenho a minha etiologia do ACTH dependente, a minha principal etiologia de longe é a doença de Cushing, que é um microadenoma hipofisário, beleza? É um adenoma menor que 1 centímetro ali que está na minha hipófise. A prevalência dele é até 70%, mais ou menos. E a minha segunda etiologia mais comum é o ACTH ectópico, tá? Que tem uma prevalência de 5 a 10%, já é mais raro. E os dois são tumores produtores de ACTH, tá? Só que a doença de Cushing é especificamente um microadenoma hipofisário, um tumor de hipófise, tá? Na minha secreção ectópica de ACTH é algum outro tumor neuroendócrino, endócrino, tá?
muitas vezes é um carcinoma, tá, de pequenas células que a gente tem no pulmão, é um câncer relativamente comum no pulmão, que é um câncer que faz muita metástase e pode fazer também essa secreção de ACTH. É um câncer que não tem nada a ver ali na hipófise, fazendo essa secreção de ACTH, entendeu? Que está fora da hipófise e fora da glândula, beleza? Aí a gente chama de secreção ectópica de ACTH. Ele está sendo secretado de um lugar que não era para ele estar sendo secretado, tá? Tá, valeu. Que ele não é da hipófise de onde ocorre a secreção dele. Então, síndrome de Cushing fechou? Alguém tem alguma dúvida? Tá. Hiperplasia adrenal congênita, o Altair falou que ele falou mais rápido assim com vocês, porque é uma coisa mais de especialista, né? Foi isso mesmo? Ele disse que nem cobraria, porque ele falou que era mais de pediatria. É mais de pediatria. Vocês querem que eu fale, já que ele falou que não vai cobrar e que é mais especialista, vocês querem que eu fale ou querem que eu pule? Aí é com vocês decidem. Gente, ele falou que não ia cobrar mesmo? Cara, eu acho que ele falou que por ele não cobraria, mas eu acho que tinha que ver com o Nardo e tal, mas eu não tenho certeza. Ele falou no áudio que eu gravei da aula, ele falou bem assim que por ele não daria essa aula e que não cairia na prova. Mas, tipo assim, fala aí então, porque aí a gente não fica desfalcado desse tema. Eu concordo também, acho melhor falar, porque quem é o coisa da cadeira é o Nardo, né? Então, não precisa falar nada. Então, vamos fazer o seguinte. Não, eu acho que não cai mesmo, não, mas para vocês não ficarem. Cara, eu acabei de perguntar isso aqui pro Nardo. Vocês quiserem deixar pro final para ver se ele responde? Não, assim, tem gente. Olha só, vamos lá. Tem quase certeza que não vai cair. Vocês querem que eu fale resumidamente, bem rápido, só para vocês terem a matéria, ou querem que eu pule? É com vocês. Sem preocupação de prova agora. Escolha de vida. De vida não, de prova. De prova, se for cair, sim. Não. Tá bom. De prova não vai cair. Se não for cair, por mim, pula, porque de vida eu vou mandar encaminhar para especialista. Então vamos pular. Boa, Perina. Pulamos então, tá? Então, a última parte da aula, incidentaloma de adrenal. Isso daí é uma coisa que todo mundo vai ver na prática. Você bem provavelmente vai ver na prática, tá? Porque o que é um incidentaloma? É um achado acidental, né? Chegou um paciente no pronto-socorro com alguma dor inespecífica, que eu resolvi investigar melhor, eu pedi uma tomografia computadorizada, e eu estou olhando a tomografia, e de repente eu vejo uma massa na minha adrenal. E, tipo, pô, beleza, você vai ver aquela massa ali e vai dar uma assustada, certo? A gente vai ver aquela massa ali e vai dar uma assustada. Só que foi um achado incidental. Você não estava procurando nada na adrenal, você não viu nenhum sintoma que fizesse você desconfiar de uma síndrome de Cushing ou de uma insuficiência adrenal. Você só achou, sem querer, entendeu? É isso que é um incidentaloma adrenal. Na maioria das vezes, tá? São lesões benignas e não funcionantes. Por isso que você achou por acaso, que se fosse uma lesão maligna ou uma lesão funcionante, você veria repercussões sistêmicas ou sintomas constitucionais ou sintomas, tá? Dos hormônios que estariam sendo secretados por essa massa, tá? Elas podem ser unilaterais ou bilaterais, a maioria delas é unilaterais. Quando a gente achar bilateralmente, tá? Liga um sinal de alerta, porque a maioria das massas os bilaterais de adrenal são metástases. Só estou falando das bilaterais, tá? Só para deixar claro. Agora, o incidentaloma adrenal, tá? Foram começando a achar esses incidentalomos, eles foram pesquisar normalmente o que eram, né? Você começa a pesquisar o que é. Na maioria das vezes, tá? Cerca de 80% das vezes, vão ser adenomas não funcionantes. Vão ser adenomas de adrenais que não secretam nenhum tipo de hormônio, tá?
E é por isso que a pessoa não tem nenhum sintoma ali, não se queixou de nenhum sintoma para você, além do sintoma ali da barriga que fez você fazer ATC. Na segunda maioria das vezes vão ser secretor de cortisol, e na terceira maioria, da terceira assim mais prevalente, vão ser secretor, tá, de aldosterona. Podem ser também feocromocitoma, carcinoma e metástase. Metástase eu vou desconfiar mais, ou se o cara já tiver um histórico de câncer, já te falar que ele tem, né, um tumor em algum lugar, tipo um tumor de pequenas células de pulmão, e se forem bilaterais. Então, beleza. Aqui tá uma tomografia, tá? E uma ressonância magnética de adrenal normal. Vocês veem a adrenal onde está a setinha preta e onde está a setinha branca, né? Parece ali um Yzinho. E aqui tá uma tomografia de computadorizada com adrenal, né? Com um achado na adrenal. Aí, nesse caso aqui, a gente vê, né, um tumor bem grande, né? Ali bem escuro ainda. Esse é o tumor que a gente fala que é mais pactognômico, tá? É um mielolipoma adrenal, é um tumor totalmente benigno, basicamente é uma grande bola assim de gordura, né? A gente vê aqui na parte histológica dele, essas bolas brancas são bolas de gordura. Então você basicamente achou um tumor benigno ali de gordura que não tem problema nenhum, que não está fazendo nada, não tem risco nenhum, tá? E algumas vezes, na maioria das vezes, tá, vai ser um adenoma de adrenal. Você vai ter achado um adenoma de adrenal ali sem querer. Tá? E o adenoma de adrenal, ele tem duas características, né, que fazem a gente praticamente ter certeza, que fazem a gente suspeitar fortemente. É o tamanho dele, tá? Normalmente são massas ali menor que 3 ou 4 centímetros, tá? Ovuladas, com contorno bem delimitados, tá? Bem redondinho ali, em forma oval. E tem baixa atenuação, né? Ele tem o que eles são menores do que a gente chama de 10 unidades Hounsfield, tá? Que é uma medida ali tomográfica para ver a atenuação do achado, do tumor que a gente achou. Algumas vezes, infelizmente, você vai estar achando um carcinoma de adrenal, tá? E assim como, né, o adenoma, ele tem algumas características, perdão, gente, algumas características que falam a favor de malignidade. A primeira delas é o tamanho, maior que 6 centímetros, né? E a segunda também vai ser um outro valor de atenuação, acima de 20 unidades Hounsfield. Tá? Aqui está uma tabelinha, tá? Falando dos adenomas, do tamanho normalmente que a gente acha de adenomas e da atenuação dele na tomografia. Os adenomas normalmente são menores que 3 centímetros e menores que 10 unidades Hounsfield. Se você receber esses valores, você fica mais tranquilo pensando ser um adenoma. Os carcinomas são ali maior que 5 ou 6 centímetros, maiores que 10 unidades Hounsfield. Tá? Aqui está a estratégia diagnóstica, tá bom? Você achou um cianatoloma adrenal na TC. Beleza. Aí você vai ver o grau de atenuação dela. É menor que menos 20 unidades Hounsfield. Fala a favor de um mielolipoma, você vai ficar bem tranquilo. Ficou ali entre menos 10 unidades Hounsfield e menor que 10 unidades Hounsfield. Aí você vai fazer um contraste, mas vai ser provavelmente um cisto adrenal ou um adenoma rico em lipídio, tá? Se for maior que 20 unidades Hounsfield, você vai fazer o clareamento com contraste, tá? E se for um adenoma pobre lipídios, ele vai aumentar, se não. Mas aqui, isso tudo daqui, você vai encaminhar. Só é importante saber só o tamanho e a unidade Hounsfield para falar se está falando mais a favor de um adenoma ou de um carcinoma. Tá? Aqui está um critério para indicação cirúrgica em cianatoloma adrenal. Se ele for maior ou igual a 4 centímetros, né, pelo risco de ser um carcinoma, você pode mandar para cirurgia. Um menor de 4 centímetros, mas com sugestiva malignidade, né, ali com margem muito irregular,
com uma vascularização diferente, pode ser mandado para cirurgia, ou se ele teve um crescimento significativo muito grande no acompanhamento, aí você também pode mandar para cirurgia. E se ele for funcionante, tá? Se ele for um feocromocitoma, ou seja, um adenoma que secreta catecolamina, adrenalina, noradrenalina, você tem que tem que mandar para cirurgia porque é perigoso, tá? Ele faz uma hipertensão sustentada. O de aldosterona também você manda para cirurgia, também por hipertensão. Se for secretor de cortisol, aí você depende. Se for menor que 50, normalmente manda. Se for maior que 50, nem sempre, tá? Então é isso, galera, de adrenal. Ficou tranquilo? Alguma dúvida? Tudo ok. Tá? Beleza. Então tá show. Então a gente pode ir para hipergonadismo? Rapidinho, só uma coisa. Os tamanhos lá que você falou, o adenoma vai ser menor que 3 centímetros, carcinoma maior que 5, e o adenoma... É isso que tem que saber. Grava assim, adenoma menor que 4 centímetros, carcinoma maior que 6, né? É sugestivo, tá? Não é certeza. Certeza você tem que investigar. E grava aqui, maior que 20 unidades Hensfield, fala a favor de carcinoma. Se for menor que 10, fala a favor de benignidade, tá? Só grava isso, mais nada. Show. Isso caiu na minha prova, tá? Da 103. Depois eu não vi mais cair, não sei se cai, mas como já caiu uma vez, a gente fala, tá bom? Tá bom. Mas a maioria aqui é conduta de especialista também.